Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Pacto Nacional contra o Feminicídio é assinado pelos representantes dos 3 poderes da República. A iniciativa prevê a integração dessas 3 instituições para fortalecer a prevenção da violência contra a mulher, a proteção das mulheres e a responsabilização dos agressores. Aqui conosco no estúdio do Argumento está a senadora Daniela Ribeiro, que faz parte do comitê desse pacto. Senadora, muito obrigada pela sua presença. Eu já quero começar perguntando, dando parabéns à senhora pela sua participação nesse pacto, nesse comitê, e falando, os números só aumentam. De que forma esse pacto que prevê legislativo, executivo e judiciário pode mudar essa realidade de uma forma agora mais prática? Então, primeiro dizer que eu fico muito feliz por fazer parte de um legislativo que tem atuado justamente nesse entendimento. A gente conversava agora há pouco em off e eu dizia o seguinte, que diferentemente do SUS, né, um Sistema Único de Saúde, onde o paciente ele é acompanhado desde o início até o final, né, do seu tratamento, no caso da violência contra a mulher, né, e do feminicídio, nós precisamos da integração de várias instituições, dentre elas o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia Civil e Militar. Nós precisamos do Judiciário, nós precisamos, obviamente, do Legislativo com as leis, e leis nós já temos suficientes, nós aqui não estamos mais para tratar sobre lei. Nós precisamos realmente que aconteça, nessa integração, haja recurso. Nós cuidamos disso e aí em 2023, importante dizer, como presidente da Comissão Mista de Orçamento, o meu olhar foi justamente para isso. Fiz um levantamento de quanto se investia, né, e cuidava da mulher dentro da chamada pizza, né, que é onde você diz o gasto com educação, gasto com saúde, gasto com mulher. E com a mulher era 0,01%. E isso não era porque era 2023, isso vinha de anos. E o que a gente sabe é que política pública sem recurso, ela não existe, ela é falácia, é só você fazer propaganda, você fazer até muitas mulheres e inclusive muitas organizações, a gente reconhece a importância por participarem, por fazerem divulgação, fazerem campanhas, mas o que a gente quer realmente é resolver o problema. E diante disso nós criamos o programa Antes que Aconteça, dentro do âmbito da Comissão de Orçamento, colocamos 130 milhões de reais no Ministério da Justiça para trabalharmos em conjunto, ou seja, Governo Federal, Legislativo, Senado, Câmara, e aí a participação da deputada Soraya Santos, ali pela Câmara dos Deputados, com apoio dos presidentes, é importante a gente dizer, dos presidentes da Câmara e do Senado. E dentro desse contexto, nós colocamos e criamos o programa, apoio também trouxemos o CNJ com a conselheira Renata Gil, né, aquela época que esteve conosco durante todo o percurso para construir isso que significa e a jurista também, Luciana Lócio, né, que foi ministra do TSE. Então, para construir isso que a gente olhava e dizia assim, gente, vamos fazer, a gente precisa fazer. Então, com esse recurso, colocamos no Ministério da Justiça, abrimos na Paraíba, por eu ser paraibana, então eu pedi que, obviamente, né, a deferência para esse trabalho fosse o projeto piloto na Paraíba. Lá, o ano passado, já inauguramos a primeira Sala Lilás. O que é Sala Lilás? Às vezes as pessoas perguntam, mas o que é uma Sala Lilás? A Sala Lilás é nada mais, nada menos do que uma sala de acolhimento para a mulher que chega, depois de ser agredida, chega extremamente emocionalmente fragilizada. Às vezes chega com as crianças, 3, teve um dia que eu sempre visito, gosto de olhar como é que estão as coisas. E eu já vi uma mulher descendo são 4 filhos debaixo do braço e elas vão para fazer a denúncia, né, com essas crianças junto. E ali, nessa sala, ela é tão acolhedora que tem um espaço para a criança separado, onde ela tem uma brinquedoteca e vai ficar ali com os brinquedos enquanto a mãe vai fazer a denúncia. Dentro desse contexto vizinho, que a gente iniciou fazendo nos locais onde tem no MOL, né, que é chamado justamente dentro do IPC, né, da Polícia Científica, ali junto desse contexto de também fazer já o exame, né, de lesão corporal e numa sala também acolhedora. Então, assim, a humanização, tendo assistente social e tendo psicólogo. Então, esse é o contexto da Sala Lilás. Então, na Paraíba, nós já colocamos recursos, estamos, em março, serão 52 salas Lilás. E a Paraíba, dentro desse projeto piloto, nós ampliamos. Nós fomos para um contexto também
de compreender que a prevenção ela tem que ir para as escolas. E a ideia, senadora, é transformar esse antes que aconteça para todo o país. Isso faria parte desse pacto? Então, na realidade, foi criado antes desse pacto. Esse pacto veio agora, mas a gente já vem trabalhando, como eu disse, desde 2023, esse entendimento, final de 2023, então, 24 e 25, esse entendimento de que a gente precisava unir as instituições. E aí já tínhamos o Ministério da Justiça, o CNJ, como eu disse, o CNMP, com o doutor Paulo Gonet também, que assinou junto conosco. Nós tínhamos já, dentro desse contexto, todas essas instituições, o Legislativo, e aí agora o pacto ele vem fortalecendo, acho que fortalece, né, um movimento importante de fortalecimento, mas que realmente precisa trazer recursos. Nós aportamos esses recursos, que foi claro, aprovado pelos colegas senadores e senadoras, deputados e deputadas, aportamos esse recurso no Ministério da Justiça e estamos realizando junto com o Ministério da Justiça, através da Secretaria de Acesso à Justiça, com a competente Sheila de Carvalho, que atua junto conosco lá nesse trabalho, junto a outras ações desenvolvidas como entrega de carretas, de caminhões para ir nos lugares mais remotos para atendimento das mulheres vítimas de violência, né? Nós já inauguramos, inclusive, em Campina Grande, a segunda maior cidade do estado da Paraíba, a primeira sala de acolhimento de passagem, onde a mulher, quando ela é vítima da violência, se ela não tem para onde ir, porque ela para voltar para casa, o agressor pode estar lá. Ou, às vezes, até os pais não aceitam, não querem você sair de casa porque você quis, enfim. Ela vai para essa casa de acolhimento com as crianças que ela tiver, o número de filhos que ela tiver, desde que tenha até 18 anos de idade, né? A partir dos 18 eles já não podem ficar, mas geralmente são crianças pequenas e essa casa é como se fosse uma casa minha e sua, foi feita com todo carinho, né, com apoiadores dentro do programa e que funciona 24 horas, para que essas mulheres, inclusive, tenham capacitação. Nós fizemos uma parceria com a empresa para capacitar essas mulheres e para que elas possam de lá sair com emprego, dignidade também. Senadora, dentro do âmbito da justiça, uma das questões que a gente percebe que mais surge entre a denúncia e a medida protetiva, há um vácuo. Às vezes a justiça é lenta, o criminoso é mais rápido do que a justiça. O que pode ser feito, na sua avaliação, para que isso seja corrigido e que as medidas protetivas sejam mais eficazes e realmente protejam a mulher? Esse diálogo mais próximo, essa interação que agora a gente está vendo, por exemplo, agora nós vamos ter, através estive com o presidente Fachin, né, presidente do CNJ e do STF, onde ele designou também a sua desembargadora auxiliar, a doutora Suzana, que tem todo o envolvimento nesse tema e já se disponibilizou junto com outra equipe que eu achei fantástico, a acompanhar muito de perto o programa como um todo. Isso significa dizer que a gente está unindo, né, esses esforços para a gente, nessa integração, dizer assim, bom, a mulher ela fez a denúncia e agora ela está aguardando que venha uma medida protetiva, que o judiciário libere essa medida protetiva. A gente tem que ter imediatamente esse contato para que o judiciário, para que ele agilize. E aí, seja por mutirão que faça rapidamente, comece a fazer uma coisa, seja, aí eu não posso, não vou opinar como é que deve trabalhar o judiciário. Mas eu acho que a gente deve usar sempre as boas práticas, as melhores práticas. Por exemplo, o Paraná tem uma experiência que foi implantada à época, inclusive pela desembargadora e esposa do ministro Fachin, sobre a questão dos grupos reflexivos. Eu vou te falar uma coisa, gente, é inacreditável, mas o que são os grupos reflexivos? São os homens que são agressores e aí eles passam por um processo de reaprendizado, um processo de, vamos dizer, para que eles não voltem a reincidir no crime. E para vocês entenderem, em 4 sessões com profissionais, 60% dos homens, eles ainda acham que não fizeram nada de errado. Para você ter ideia do que é construção cultural, né? Então, nós temos, isso aí são 4. Então,
ele já tem a experiência, a expertise de que precisa mais que isso. E aí o trabalho que foi desenvolvido e vem sendo desenvolvido até hoje, né, desde a época que ela implantou as varas de mulheres, que quer dizer que o Brasil, porque a gente precisa falar das coisas boas. A gente não pode aqui estar só dizendo, né, o que está faltando. Está faltando a gente, que bom que a sociedade, que as mulheres estão denunciando, né, que bom que a sociedade está se incomodando, porque o que eu ficava indignada, inclusive numa palestra que eu dei lá atrás, é dizer, gente, todo mundo ficou falando não sei quanto tempo sobre o seriado A Adolescência. Então, como ficar todo mundo indignado com o seriado e ninguém fala nada de ver as mulheres estarem morrendo, né, ou sofrendo violência? Então, que bom que a sociedade está acordando para entender que o feminicídio ele não é um crime que ele atinge uma mulher. Não é simplesmente você matar uma mulher, é você matar uma célula da sociedade onde todos vão ser atingidos. Crianças ficam órfãs. Crianças ficam órfãs, mas não é só a criança ficar órfã. É a criança ficar órfã, que já é muito grave. É o adulto, por exemplo, a mãe ou a avó, que vai, no caso, né, a avó ou quem vai acolher essa criança, de repente até nem poder chorar para poder ter que acolher essa criança. E se financeiramente a gente já não estava esperando isso, como é que isso vai funcionar? Onde vão colocar essa criança? Como ela vai ficar? Como ela vai crescer? Dentro da escola há um estigma, a vergonha. Então, assim, dentro desse contexto, a gente compreender que, e no caso isso no feminicídio, no caso de crianças que vivenciam um longo tempo de violência dentro da casa, ou ela vai repetir o comportamento, ou ela vai ter deficiência, ela não repetir deficiências sérias no ensino-aprendizagem, na própria autoestima, na própria construção da sua identidade. Então, gente, quando a gente fala de violência contra a mulher, eu queria chamar a atenção de forma muito especial aqui para os homens. Os homens são vocês que podem ser os nossos grandes parceiros. Todo homem nasceu de uma mulher. Então, é para a gente pensar na nossa mãe. A gente queria que acontecesse alguma coisa com ela, que ela fosse agredida, que ela fosse humilhada, que ela fosse... Quem gostaria disso? Então, é constranger. Começa pelo você constranger nas rodas de conversa, onde nós não estamos, nem eu, nem você, nós não estaremos, onde os homens se reúnem, nos grupos de WhatsApp, onde começa com a piada, começa com aquela chacota, começa com coisas que parecem ser nada não ofensivo, parece não fazer mal, mas fazem muito mal. E pensar que pode ser com uma filha sua. Enquanto você está tirando brincadeira com uma mulher, objetificando uma mulher, imaginar que outros grupos podem estar fazendo isso com sua filha. Então, o que a gente precisa, e aí eu quero dizer que eu fiquei muito feliz ontem em ver a apresentação do Congresso Nacional mostrando que nós iniciamos esse trabalho. Que bom que o presidente, que a primeira-dama, né, o presidente Lula, a primeira-dama Janja, que decidiram criar esse pacto, onde nós estaremos lá, né, fazendo parte do comitê, junto com as outras instituições que estarão fazendo parte. Mas que bom que a gente já começou isso anteriormente. Que bom que daqui a pouco nós vamos ter inaugurado a primeira sala lilás de um Congresso Nacional no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Então, isso significa dizer que os avanços no Brasil estão caminhando, apesar dos números serem dados, apesar da violência ter aumentado, mas isso aumenta muito pela coragem das mulheres de denunciar. Senadora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Sucesso nessa passagem por esse comitê do pacto e que esses esforços possam resultar em redução desses números, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, isso que todos nós queremos. Obrigada, senadora. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.